Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Como sempre fazemos, vamos ler a nossa página inicial do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. E ele diz assim: na sua mente há uma câmara preciosa. É um ponto central que tudo interfere e analisa. Ali, os seus pensamentos se encontram com a atuação de Deus. Por isso é divina, luminosa, sensível, intocável. Tudo passa por essa câmara. Ela mede o seu grau de adiantamento espiritual. É a sua consciência. No fundo, você é um ser maravilhoso. Adore a Deus porque o fez assim. Os outros também são como você. Têm a mesma câmara. São seres divinos. Respeite-os, ame-os. Reconhecer-se um ponto de atuação divina é buscar força para amar a todos. Bela lição, né? Para nós, mostrando a importância do nosso pensamento, da nossa mente, como usamos nossos pensamentos. E com isso, a gente aprende a transmitir sempre aquele pensamento positivo, aquele pensamento fortalecido que nos ajuda e ajuda aqueles que estão ao nosso redor. E na noite de hoje nós damos graças ao nosso Pai amado, damos graças a Jesus, nosso Mestre querido, por aqui estarmos mais uma vez nessa casa que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. No momento em que entramos no portão lá na frente, já estamos sendo recebidos e amparados pelos nossos amigos espirituais. Amigos que querem o nosso bem, que querem nos ajudar e nos estimulam a cada vez mais estarmos aqui nessa casa, buscando os ensinamentos de Jesus. E na noite de hoje, Mestre, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, que a Tua luz nos envolva e que possamos ter a nossa inteligência ativada para captarmos tudo que nos será passado na noite de hoje. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa especialmente o nosso irmão Fabrício, que vem com muito carinho nos trazer os esclarecimentos da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, acolher neste mais esse encontro. Com muito prazer, com muita honra, com muita alegria que retornamos a essa casa, que sempre nos recebe com tanto carinho, para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. E como adiantado na prece, rogamos aos espíritos que aqui comparecem, dirigindo os trabalhos, que possam suprir as nossas enormes deficiências, a fim de que o trabalho ocorra como eles planejaram. O tema que foi proposto para nós conversarmos com vocês na noite de hoje está na lição 21 do livro Vinha de Luz. Tem por título Oração e Renovação. E nós partimos desse texto e aí fomos buscando outras perspectivas em algumas obras e a nossa conversa vai girar em torno disso. No capítulo 27, os últimos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo vão tratar dessa nossa forma de relação com o Criador, da prece, dos tipos de prece, até com exemplos e tudo mais. No capítulo 27, o capítulo 27 tem como título Pedi e obtereis. E é interessante que Kardec traz nesse capítulo
análise de uma passagem do Evangelho em que Jesus diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Dando para nós já um caminho do que esperar a partir desse ato que é a prece, do pedido na nossa relação com o Pai. Então, ele diz: vocês podem pedir que vocês vão obter, mas, até por experiência própria, nós já sabemos que não adianta pedir tudo, porque nós não obteremos tudo. Existe uma lei que nos direciona sobre o que nós podemos pedir ou o que devemos pedir para alcançarmos o resultado positivo. E essa própria sequência que Jesus nos dá já adianta para nós o que devemos esperar nessa proposta. Ele diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Então, é uma sequência gradativa, como se nós pedíssemos uma orientação. A partir do momento em que essa orientação, muitas vezes esse alívio, esse impulso na nossa caminhada chega para nós, vem o segundo passo, que é a busca. É o trabalho que compete a cada um de nós. Buscai e achareis. E chegando no local que nós procuramos, é necessária a insistência para que obtenhamos o resultado. Então é como se nós solicitássemos, sei lá, o endereço de alguém que nós desejássemos encontrar. Estava conversando há pouco com o Juarez e dizia, eu falava sobre Itaguaí, né? Eu não tenho a menor ideia de como chegar a Itaguaí. Então, se eu desejasse chegar numa determinada casa lá, eu pediria para ele, qual é o endereço? O endereço é rua tal, número tal, sei lá, esquina com não sei o quê. Resolveu o meu problema? Não resolveu. Mas já consegui me situar sobre para onde que eu preciso ir. A partir daí vem a segunda parte, a busca, o esforço de cada um, que é como se nós pegássemos uma condução, etc., o que quer que fosse, para chegarmos até aquele endereço. Aí, depois de muito esforço, lá longe chegamos ao destino, buscamos, chegamos à porta. Resolveu o nosso problema? Ainda não. Não sei se a pessoa está lá, não sei se ali é o endereço mesmo. Então vem o terceiro passo, que é o bater e a porta será aberta, deixando para nós a perspectiva da insistência, da perseverança do indivíduo naquilo que ele realmente deseja. Então, esses 3 passos são quase que obrigatórios na nossa relação com o alto quando nos dispomos a nos conectar com o Pai através da oração. Antes de nós entrarmos propriamente nas formas e no que esperar da prece, eu trouxe aqui algumas definições de prece que vão servir para nós já nos situarmos sobre o que esperar para frente. Vitor Hugo, no livro Párias e Redenção, diz que a prece é sempre um vínculo de intercâmbio com Deus. Às vezes a gente fica na dúvida, né, diante das dificuldades, das turbulências da vida, até do não atendimento imediato das nossas rogativas. Ele nos esclarece que a prece é através da prece que nós nos colocamos em comunicação, em intercâmbio verdadeiro com o Criador. Martins Peralva diz que a prece é verdadeiro alimento espiritual, deixando claro para nós como isso é importante para nós como espíritos imortais. O João Nunes Maia diz assim, uma definição um pouco maior: é o telefone capaz de fornecer o intercâmbio entre o céu e a terra, levando a nossa mensagem. É fórmula divina para sermos socorridos onde estivermos. E vivendo num mundo de tantas turbulências, de tantas inquietações como este em que nós estamos encarnados, né, nos lembrarmos desse valor da prece é algo importante também na nossa caminhada. Vejam,
fórmula divina para sermos socorridos onde quer que estivermos. Todas as orações têm respostas, de acordo com as necessidades de quem as formula. Uma outra definição do Rodolfo Caligares diz que a prece é o melhor recurso de que os cristãos devem valer-se quando sintam que a vida se lhes torna um fardo pesado demais para as suas forças. Então, nós já conseguimos mais ou menos nos situar nesses exemplos, né? Nós estamos num mundo de dificuldades, estamos num mundo em que cada um de nós tem o seu fardo para carregar, o seu peso, e diante de situações em que esse fardo se parecer muito difícil, em que a solução fuja às nossas vistas, o mecanismo que a espiritualidade nos apresenta como uma bússola para retomarmos a nossa caminhada é justamente a prece. E para que serve a prece, no sentido de o que nós podemos fazer utilizando a prece? E no Livro dos Espíritos, na questão 659, os Espíritos dizem para nós que basicamente a prece serve para 3 coisas. A primeira delas, todo mundo sabe que é o que nós mais fazemos, que é pedir, né? Pedir é com a gente mesmo, né? Então, eu acho que, falando por experiência própria, talvez 90% do tempo em que nós gastamos em prece vai ser pedindo alguma coisa, né? A segunda característica que a prece pode ter é o agradecer. E a terceira, não muito comentada, é o louvar. O Rodolfo Caligares, nesse livrinho aqui bem interessante chamado As Leis Morais, em que ele comenta justamente uma parte do Livro dos Espíritos que tem como título As Leis Morais, ele vai destrinchar para a gente esses três aspectos da prece. E eu acho que vale a pena a gente ler esses parágrafos e comentando em cima de cada um deles. Ele diz assim: a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não evidentemente com o propósito de ser-lhe agradável, visto que Deus é inacessível à lisonja. Há de se traduzir por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que, em todas as suas manifestações, se revela detentor da perfeição absoluta. Então, o louvar não é nós nos colocarmos numa posição para agradar a Deus ou para meio que massagear o ego divino como se isso fosse possível. Até porque Deus, sendo absolutamente perfeito em todas as suas características, né, ele é inacessível a esse tipo de lisonja, né? Não tem como você inflar um ego de alguém, né? Eu ia falar de um ser, mas não, de alguém que é soberanamente perfeito em todas as suas qualidades. Então, a louvação serve para nós demonstrarmos a nossa humildade diante de tudo o que temos recebido. Pedir. As petições visam a algo que se deseja obter, como nós já sabemos, em benefício próprio ou de outrem. E o que é que se pode pedir? Tudo, desde que não contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Que a gente pode pedir tudo, a gente já sabe, né? Porque a gente pede desde que o nosso filho não passe por essa ou aquela enfermidade, até que o nosso time que vai jogar no fim de semana seja vitorioso. E também, por experiência própria, a gente sabe que não adianta muito alguns tipos de petições, né? Exemplos: perdão das faltas cometidas, forças para resistir às tentações e aos maus pendores, proteção contra os inimigos, saúde para os enfermos, iluminação para os espíritos conturbados e paz para os sofredores, amparo diante de um perigo iminente, coragem para vencer as contingências terrenas, paciência, resignação, inspiração. Todas essas questões que envolvem a nossa caminhada aqui na Terra. Tudo isso é lícito ao Espírito pedir na prece.
E por último, agradecer. Os agradecimentos, obviamente, por todas as bênçãos com que Deus nos felicita a existência, pelos favores recebidos, pelas graças alcançadas, pelas vitórias conseguidas e outras coisas semelhantes. Então, essas são as três coisas que nós podemos fazer no momento da prece: louvar, pedir e agradecer. Que nós nos lembremos, então, dessas circunstâncias, né, quando estivermos pedindo demais. No Livro dos Espíritos, na questão 658, e isso tem uma relação interessante com a primeira característica que a prece pode ter, que é o louvar, nós vemos Kardec perguntando à espiritualidade se a prece que nós fazemos agrada a Deus. E os espíritos vão responder que sim, agrada, a partir do momento em que nós nos colocamos nessa posição de reconhecer a nossa até inferioridade diante das circunstâncias da vida, mas que principalmente a prece que nós fazemos, ela no lugar de ser, ela não é necessária para Deus, mesmo na questão da louvação, ela é necessária para nós mesmos, para que nós obtenhamos a força a partir da posição em que nos colocamos quando estamos em prece. Porque a prece muda a nossa faixa vibratória, se nós pudéssemos nos expressar assim. Quantas e quantas vezes nós já vimos na literatura espírita exemplos de companheiros extremamente endurecidos nas suas convicções, afastadas da lei de Deus, e que no mundo material ou espiritual, depois de passar por tantas e tantas situações de dor, de sofrimento, esses espíritos, às vezes revoltados, num determinado momento, eles se rendem à situação em que se encontram e conseguem se colocar em prece. E nesse momento em que eles, como nas definições que nós lemos anteriormente, em que eles conseguem se colocar em intercâmbio com a divindade, eles passam a sintonizar com os companheiros mais elevados que eles não tinham percebido que estavam ali dispostos a oferecer a ajuda. E a partir desse momento, a partir da prece, que os coloca na posição de receber a ajuda, eles são auxiliados. E conosco, muitas vezes, é a mesma coisa. Muitas vezes a prece é esse momento em que nós nos ajustamos, nos sintonizamos com a espiritualidade superior, para a partir daí continuarmos a nossa caminhada. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a prece tem por si só a capacidade de melhorar o homem. E os Espíritos respondem assim: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. É este o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, aqui que a gente encontra na sua inteireza, aquela passagem de Jesus do pedi e vos será dado. Pedi e obtereis. Quando nós pedimos aquilo de que realmente necessitamos, esse auxílio, esse fortalecimento, esse direcionamento, nós nunca ficamos sem resposta. E aí nós chegamos propriamente no tema da nossa conversa: oração e renovação. Nessa lição 21 do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai falar para nós que, embora a oração tenha toda essa importância de que nós comentamos até o momento, seja valiosíssima para todos nós nos momentos de dificuldade, de aflição, de sofrimento, de fardo pesado, é imprescindível que nós tenhamos uma atitude também na nossa vida de relação a partir da prece. A prece por si só não resolve os nossos problemas. Mais ou menos como aquela ideia do pedi, buscai e batei. Aqui ele vai falar da necessidade da oração e a
consequente necessidade da renovação dos nossos sentimentos e do nosso comportamento. E aí, nós lembramos de uma passagem até bastante conhecida do Evangelho de Jesus, em que ele vai tratar não necessariamente da prece, mas do ato de um rito religioso dos judeus, em que ele dizia para os discípulos: quando vocês forem deixar a sua oferta no altar, que era algo prescrito pela lei judaica, né, algo como necessário para um dos deveres do fiel daquela religião, importante, Jesus dizia: todas as vezes que vocês forem levar essa oferta para vocês no altar e se lembrarem que alguém tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferta ali de lado e vão primeiro reconciliar-se com os seus adversários. Deixando claro que muito mais importante que aquela atitude exterior de cumprimento de determinadas obrigações religiosas, muito mais importante que aquela oferta que era deixada ao altar, era a busca da reconciliação com o adversário, que não deixa de ser uma forma de renovação do espírito, uma mudança de comportamento. Em várias passagens, Jesus faz questão de destacar essa necessidade de transformação do indivíduo. Não mais a aparência externa, mas a mudança íntima. Kardec trata, no Evangelho segundo o Espiritismo, daquilo que ele chama de o sacrifício mais agradável a Deus, que é muito mais relevante do que aquilo que se pudesse levar para se ofertar no altar, ou trazendo para a nossa realidade atual, né, a contribuição que você possa dar material na casa espírita ou em qualquer núcleo religioso, que tem o seu valor, né, até porque as obras da casa não se materializam a partir da prece dos seus dirigentes. Então é importante também quem puder contribuir, que contribua para que os trabalhos se efetivem, mas muito mais importante para o indivíduo do que qualquer contribuição material que ele possa dar na sua caminhada aqui na Terra, é a sua transformação interior. Jesus, em diversos momentos, fez questão de destacar isso. E Kardec, comentando sobre isso, fala justamente do sacrifício mais agradável a Deus, que é o sacrifício dos nossos sentimentos que precisam ser transformados. Porque para nós, é claro, não é fácil vencer as nossas viciações, os nossos comprometimentos morais. Se fosse fácil, nós já tínhamos vencido há muito tempo. Então, esse sacrifício dos maus pendores, essa busca pela transformação, o abrir mão daquilo que ainda nos dá um grau de prazer, mas que nós já sabemos que não nos confere algo de positivo, esse sacrifício é que é mais agradável a Deus, o esforço que nós fazemos por nos tornarmos pessoas melhores. E aí, nessa lição 21 do livro Vinha de Luz, Emmanuel traz uma série de situações em que nós, a partir da prece, precisamos buscar essa renovação. E ele vai falar que diante do erro, precisamos buscar a retificação. Quando nos equivocamos, quer com a lei, quer com o nosso companheiro de caminhada, né, não basta elevarmos nosso pensamento ao alto e solicitarmos o perdão para as nossas ofensas. Não, é imprescindível que nos esforcemos para desfazer aquilo que fizemos de errado e construir algo de positivo. Diante da ofensa, como já comentamos anteriormente, buscar a reconciliação, reconciliar-se com o vosso adversário. E Jesus faz uma advertência interessante, que ele diz: enquanto estás com ele a caminho, né, que o momento da reconciliação é enquanto estamos aqui encarnados. Enquanto nós só nos lembramos das desavenças que tivemos com esses espíritos aqui na Terra. Né? Deixar para o mundo espiritual para tentar consertar nem sempre é a melhor alternativa, né? Até porque nada nos garante que vamos nos encontrar, nós e os nossos adversários, no mesmo momento lá no mundo espiritual. Então pode ter aquele desencontro em que aquele que não aprendeu ainda a perdoar possa emitir
vibrações negativas para com aquele que está encarnado, ou até, de fato, tentar a vingança ou algo parecido. Então, se nós já temos essa consciência de que é necessária a busca da reconciliação, que busquemos enquanto estamos aqui a caminho. Diante do desvio, a volta ao caminho correto. Isso é importante nós destacarmos, porque às vezes o indivíduo acha que ele já se desviou tanto da lei divina que para ele não tem mais retorno. Isso é um engano tremendo, né? Porque a culpa muitas vezes nos paralisa, a culpa impede com que nós nos ergamos e mudemos de direcionamento. Então, nós já sabemos que somos os construtores dos nossos destinos. Não vai ser a espiritualidade, não vai ser o Cristo, não vai ser Deus atendendo às nossas preces que vai resolver o que nós precisamos resolver. Se hoje estamos em situações de dificuldade, se estamos vivenciando experiências de dor e de sofrimento, porque estamos num mundo de expiações e de provas, é porque as nossas escolhas não foram as melhores nessa existência e em outras. Se tivessem sido, nós não estaríamos aqui. Não é só uma constatação. Estamos aqui encarnados nesse mundo porque, em um grau maior ou menor, em existências passadas, nos afastamos das melhores escolhas, nos afastamos da lei de Deus. Reconhecido isso, por mais que nós tenhamos nos desviado, é sempre possível empreendermos o caminho de volta. Se assim não fosse, Deus, que é soberanamente bom, justo e amoroso, condenaria um filho seu ao sofrimento eterno por um desvio que ele teve momentâneo, ainda que momentâneo, encarando a existência do espírito como um ser imortal. Então, alguém que tenha se desviado por uma encarnação inteira ou por sucessivas encarnações, diante do que esse espírito tem pela frente, que é a eternidade, esse período de desvio é sempre menor do que o que tem para frente. Então, Deus não vai nunca condenar alguém à infelicidade eterna, por mais que ele tenha se equivocado e se afastado. Então, tem sempre a possibilidade do retorno ao caminho. Então, é importante nós lembrarmos disso, para que não nos paralisemos na culpa, achando que, já fiz tanta coisa errada, eu já me afastei tanto da proposta do Cristo, então para mim não tem mais retorno. Não, sempre tem um retorno. Sempre é tempo de nós começarmos a fazer diferente, a termos escolhas diferentes. E a partir das escolhas mais afinadas com a lei de Deus, com a lei de amor, é que nós vamos resgatando essas escolhas menos felizes e construindo situações mais felizes para o futuro. Diante da perturbação, buscarmos a harmonia, que é algo difícil muitas vezes, né? Nós vivemos num mundo agitado, perturbado, material e muitas vezes espiritualmente, né? Afinal de contas, a ambiência espiritual em que nós estamos mergulhados é composta pelos espíritos desencarnados que estiveram aqui na Terra. Então, eles são tão elevados ou não elevados como nós que estamos aqui. Então, e nós sintonizamos com aqueles que têm mais a ver conosco. Se nós estamos perturbados, se estamos desequilibrados, vamos sintonizar com zonas de desequilíbrio. E aí a chance de potencializarmos isso e dificultarmos as nossas escolhas afinadas com a lei de Deus aumenta. Quando nós nos colocamos em sintonia com a parcela harmonizada da espiritualidade que envolve o nosso planeta e também da materialidade com que nós travamos contato, nós temos mais chance de acertar nas nossas escolhas. Não é garantia de nada, né? Nós podemos ter espíritos já suficientemente fortalecidos que podem percorrer zonas extremamente desarmonizadas e se manterem firmes nas suas convicções e afinados com a lei de Deus. E espíritos que, por melhor que seja o ambiente, se não quiserem, vão continuar tendo atitudes e comportamentos afastados dessa lei. Mas
a ambientação e essa sintonia já é um reforço a nos favorecer nas nossas escolhas. E, por fim, ele cita, diante dos momentos de revolta, buscarmos a disciplina. Diante dos momentos de turbulência, de incompreensão do que nos acontece, né, reconhecermos que, se estamos diante de um Deus que é justo e bom, nada que nos aconteça traz na sua essência a injustiça divina. Se passamos por dificuldades é porque ali nós precisamos retirar dali algum aprendizado. Ou é um resgate, ou é uma prova, ou é uma situação de missão para nós. Algum aprendizado nós retiraremos dali. E o que os Espíritos dizem é que vale muito mais nós, em vez de perguntarmos por que estamos passando por aquilo, e vai ser difícil a gente ter uma resposta direta, talvez seja mais fácil nós perguntarmos para quê? O que eu posso aprender? Como é que eu posso crescer vivenciando esta ou aquela situação? É claro que é muito mais fácil para mim falar dessas situações quando eu não estou vivenciando a situação de dor, né? Aquele que está enfrentando o problema, né, para ele é muito mais difícil. É um parente complicado em casa, é um ambiente de trabalho difícil, né, é uma enfermidade, né? São tantas situações de dificuldades e que podem nos conduzir, às vezes, a esse estado de revolta, de incompreensão, que só quem está vivendo pode testemunhar de verdade. Mas, de uma maneira geral, nós podemos ter racionalmente esse entendimento. Se Deus é justo, Ele não vai nos conceder uma situação de que nós não precisemos. Se passamos por isso, é porque podemos enfrentar e retirar dali algo de proveitoso. E nessa questão da renovação propriamente dita, eu acho que nós precisamos, uma vez reconhecendo o nosso estado atual, de espíritos ainda encaminhados, ainda endividados com a lei, ainda imperfeitos, mas já dispostos a nos tornarmos melhores, nós precisamos buscar a nossa renovação não apenas a renovação íntima que se resume aos sentimentos que nós possamos vir a ter conosco mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa renovação, ela precisa começar a produzir efeitos no ambiente que nos rodeia. A nossa renovação tem que começar dentro de nós e, a partir daí, ter algo de ativo diante do mundo em que nós estamos encarnados. Por que eu digo isso a vocês? Porque não sei se depois desses anos de pandemia, ou se depois de situações que não só no Brasil, mas no mundo todo, de uma maneira geral, vem se desenvolvendo, nós estamos vivenciando momentos de extrema intolerância, de extrema turbulência, de extrema agressividade, violência, muitas vezes justificada em nome do Cristo. Isso não é novidade, né? A gente teve, e aí, quando a gente fala, por exemplo, a gente teve nos séculos em que a Igreja Católica esteve associada ao Estado, né, a gente teve uma série de atitudes da Igreja que totalmente afastadas da mensagem do Cristo, né, mas justificadas por ela. E aí, quando a gente fala da Igreja, não é criticando ou condenando a religião dos outros, não. Até porque, muito provavelmente, nós estávamos lá, né, nesses séculos lá atrás, fazendo essas atrocidades ou batendo palma para quem estivesse fazendo, né? As bruxas que eram queimadas em praça pública pelos inquisidores eram queimadas e tinha lá uma multidão aplaudindo, concordando com aquilo, por exemplo. Então,
não é novidade que se coloque a mensagem religiosa atrelada a comportamentos que, na sua essência, deveriam estar afastados dessa verdade. E talvez a mais gritante, ou uma das mais gritantes, seja a própria intolerância religiosa. Eu acho que é tempo de nós, buscando essa renovação, começarmos a analisar essas situações e não mais aceitarmos esses comportamentos como comportamentos associados à mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo não pode justificar nunca um ato de intolerância, um ato de agressão. Mas lá no versículo tal você vai pescar uma coisa. Se você quiser, você consegue justificar pegando vou nem falar do Antigo Testamento, né? Com o Antigo Testamento você justifica qualquer coisa. Se você pegar literalmente a frase ali, né? Você botou uma roupa errada, vai ser apedrejado até a morte, né? Fora do contexto. Mas até no Novo Testamento, se você pensar frases soltas, frases das cartas de Paulo, frases até do próprio Evangelho, você vai conseguir justificar, distorcer aquela mensagem ao seu gosto. O que nós precisamos fazer é justamente uma análise da essência da proposta do Cristo. E Jesus nos deixou a dica para isso, né? Quando ele foi perguntado qual o maior dos mandamentos, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro dos mandamentos. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui estão toda a lei e os profetas. Tudo o que poderia ser nos ensinado a respeito do que nós deveríamos fazer está na lei de amor a Deus e ao próximo. De forma que tudo o que se afastar dessa lei de amor é contrário à proposta do Cristo. Mesmo que alguém vá dizer: não, mas está escrito isso aqui. Está escrito, mas não guarda conexão com a essência da mensagem. E como falamos, a questão da intolerância religiosa é uma delas. Eu acho que já, não sei se, como eu tenho falado tanto isso, eu não sei se eu já falei isso aqui com vocês. Se falei, vocês me desculpem, vou ser repetitivo. Eu acho que já passou da hora de nós apontar, não é para irmos para o embate físico ou violento ou nem de tentativa de convencimento, mas de não aceitarmos mais, como se nada tivesse acontecido, que essas agressões se processem em nome de Cristo. Nós vemos irmãos nossos das casas religiosas de matriz africana tendo seus templos destruídos porque não guardam relação, supostamente, com a mensagem de Jesus. Kardec e os Espíritos nos dizem: não é fora dessa ou daquela igreja que não há salvação. Não, é fora da caridade que não há salvação. Então, independente da religião que esse ou aquele tenha abraçado, é direito dele. E se nós nos lembrarmos de Jesus, ele esteve por diversas vezes na sua caminhada aqui entre nós, ao lado daqueles que eram excluídos, daqueles que eram tidos como pessoas de má vida. Quando ele faz, né, quando é perguntado para ele, né, justamente nessa questão do amor, do maior mandamento, quando Jesus fala isso tudo, o doutor da lei pergunta para ele: mas quem é o meu próximo, né, que ele deve amar? E aí Jesus traz a parábola do bom samaritano, né, que vê um homem caído, assaltado, largado para morrer, e aí passam por aquele homem um doutor da lei e deixa de lado, porque é um homem desconhecido, e para a lei judaica daquela época, se um religioso ou alguém tido como puro simplesmente tocasse num desconhecido que fosse impuro, ele se contaminaria com aquela impureza. Então, o doutor da lei passa de lado, não ajuda. O outro, um levita, um conhecedor da lei, passa também, não faz nada. E aí chega um samaritano, que era alguém desprezado pela religião judaica, e esse que vai auxiliar. Então Jesus, por diversas vezes, deixou claro que não é a religião que importa, é a essência.
E eu acho que nós precisamos também deixar isso claro no nosso comportamento. Por uma questão de coerência com a mensagem do Cristo e por uma questão, talvez isso esteja sendo dramático ou excessivo no meu pessimismo, por uma questão de sobrevivência. Porque se hoje as religiões de matriz africana são atacadas, as casas são destruídas porque são incompatíveis com uma suposta mensagem do Cristo, nada garante, ao contrário, é muito provável que amanhã ou depois outras religiões venham a ser atacadas e venham a ser destruídas. A doutrina espírita teve uma época no início em que os seus dirigentes eram fichados na polícia. Se hoje nós podemos falar livremente o que nós entendemos como verdade, é porque lá atrás pessoas tiveram que se manter firmes. Então, não nos iludamos. O intolerante só vai parar quando todo mundo concordar com ele. Os primeiros atacados são os que para ele mais se afastam das suas convicções, mas aos poucos todos vão tendo que se ajustar a esse comportamento. Então, se nós não pararmos e dissermos, não, espera aí, isso que você está falando, você pode até achar isso aqui, mas olha, não vai justificar em nome do Cristo, não. Porque, na verdade, é isso. Que relação que tem entre a mensagem de Jesus e essa intolerância? E ela vale para tudo. Intolerância racial, a gente vê hoje, né, justificar, tudo virou motivo a defesa de tudo é a liberdade da expressão. Mas eu não posso achar que o negro é inferior e expressar a minha opinião. Não pode. Internamente, se você tem esse pensamento equivocado, ninguém vai mexer com você. Agora, exteriorizar um pensamento, um comportamento que vai gerar ódio e prejuízo ao outro, você não pode. Isso é incompatível com a mensagem do Cristo. Mas eu não posso, como outro dia, tem umas coisas que você não quer criticar, mas eu acho que o exemplo é importante. Outro dia estava passando na internet um pastor que veio, não sei se dos Estados Unidos ou de onde foi, e ele pregava lá, toda lésbica tem um lugar reservado no inferno, todo gay tem um lugar reservado. Ele pode achar isso? Pode, é direito dele achar. Ele pode pregar e justificar isso? Não pode. Mas eu não concordo. Você não concorda? Se para você é mais importante com quem o seu vizinho está dormindo ou namorando do que a transformação íntima dele ser uma pessoa boa ou não, eu acho que você precisa rever os seus conceitos. Isso não pode ser a coisa mais importante. Eu não estou aqui defendendo nem A nem B, eu estou dizendo que o que é essencial para nós, como cristãos, o que nós precisamos fazer? É a nossa transformação íntima. A sexualidade de A, B e C não deveria dizer respeito a nós. Desde que não nos incomode, mas eu não concordo. Tudo bem, ninguém está te obrigando a fazer isso ou aquilo. É só você não pregar, porque a partir do momento em que você diz, e essa é uma questão interessante, da desumanização do outro, a partir do momento que você diz que uma determinada categoria é inferior, e nós já vimos isso historicamente, por exemplo, com os negros quando escravizados, e hoje nós vemos com essa questão dos LGBTQIA+, cada dia tem uma letrinha além, deve ter, mas a gente se perde, mas as questões de gênero, todas as vezes que você diz que esse indivíduo, ele tem um lugar no inferno, que ele está condenado, você automaticamente justifica para aqueles que não estejam entendendo bem que aquele indivíduo, ele não merece o mesmo tratamento do que o outro. Afinal de contas, se ele já está reservado para o inferno, talvez seja melhor até que ele parta de uma vez, como era na época da escravidão. Se é uma subcategoria de ser humano, ele não precisa, não merece o mesmo tratamento dos brancos. Então, a desumanização do outro é o primeiro passo para a perseguição e para a intolerância. Então, eu acho que é importante, na busca dessa renovação
que nós precisamos ter a partir da oração, que nós comecemos a avaliar como é que nós estamos tratando o outro, o que é que nós estamos aceitando que o outro seja submetido, principalmente em nome do Cristo. Eu duvido muito que se Jesus estivesse encarnado entre nós, ele estaria com esse tipo de pregação, de condenação do outro por ele ser quem ele é, de perseguição ao mais fraco. Realmente duvido muito que determinados assuntos que hoje são tidos como muito importantes fossem pauta para a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo, ao meu ver, é essencialmente de transformação moral. E aí vai, de novo, como naquela questão do sofrimento, né, a minha posição não me confere em nada, como dizem atualmente, lugar de fala nessa situação, né? Porque sendo branco, homem, hétero, não miserável, né? Várias e várias situações desses companheiros que sofrem a discriminação, eu não vivenciei nessa existência, mas nós já deveríamos ter a percepção das necessidades desses companheiros e reconhecê-los como indivíduos que precisam dessa afirmação de que são iguais, de que não existe distinção entre A, B e C. E aí, o que eu queria falar, voltando a uma opinião pessoal, e aí, com todas as reservas, de novo, uma opinião pessoal, não é da doutrina espírita, não é do Evangelho. Eu acho que nós precisamos ter cuidado em associar necessariamente orientação e sexualidade com promiscuidade. São coisas bastante distintas. E nesse ponto a gente poderia afirmar, né, a família tradicional brasileira, adorada pelas religiões tradicionais, historicamente não tem sido nem tem tido a sua moralidade ilibada nesse tempo todo. Nós vemos muita promiscuidade, muitas situações que aí sim promovem a queda do espírito, independente de com quem o indivíduo esteja casado ou não. Então eu acho que, encerrando essa passagem da perseguição à questão sexual, nós deveríamos nos importar mais com o que nós somos e com o que os outros são em essência, do que com quem eles estão de mãos dadas na rua ou saindo ou dormindo. Eu acho que a gente ganha tempo e evita, né, quedas maiores para nós mesmos. Nós evitamos descambar para o ódio e para a intolerância. Voltando, faltam 10 para as 9. Falaram que eu posso falar até 11h30 hoje, né? Nem eu me aguento até 11h30. Vamos entrar então, rapidinho para encerrar, no capítulo 27, esse do Pedi e Obtereis. Kardec vai trazer para nós um item que ele fala da qualidade da prece. E ele cita alguns pontos importantes. Ele diz assim: quando orardes, isso retirando de uma passagem da própria fala de Jesus, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Então, a oração não é o momento em que o indivíduo deva se colocar em evidência. Não. É para que ele busque o recolhimento. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, é a busca do recolhimento
em sendo possível, físico, mas principalmente o recolhimento mental, de nos colocarmos em sintonia com o alto. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de lhe peçais. Então, não vai ser a repetição que irá nos conferir o atendimento às nossas necessidades. Deus sabe do que nós necessitamos. Aí alguém poderia perguntar, mas então para que eu vou orar se Deus já sabe do que eu preciso? Justamente para que nós consigamos nos colocar na situação vibratória que possibilite o recebimento do auxílio, quer através de uma intuição, quer através de um direcionamento, de um fortalecimento. Aí ele vem repetindo até a passagem que nós conversamos. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Então, é imprescindível que nós nos coloquemos nessa posição de sintonia, de isolamento na medida do possível, mas principalmente isolamento mental da nossa para buscarmos essa associação com a espiritualidade superior e principalmente colocarmos a prece como um veículo que irá facilitar a nossa caminhada a partir da nossa mudança de comportamento. A busca pela reconciliação, a busca pelo entendimento, o pedido, muitas vezes, de paciência, de resignação, de fé. Quando eu era pequeno, né, tinha sempre, eu fui católico por uns 20 anos, e não sei se ainda tem, mas na Rádio Globo tinha, às 6 horas sempre tinha a Ave Maria, né? E antes de começar a Ave Maria, entrava um padre falando alguma coisa, uma mensagem repetida, e tinha uma passagem muito interessante que ele pedia: Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não possam ser mudadas, coragem para mudar as que possam ser mudadas e sabedoria para distinguir umas das outras. Eu acho que isso resume muito o que nós podemos pedir quando orarmos, né? Tranquilidade, entendimento, serenidade para enfrentar aquelas situações que nós não vamos poder transformar por nós mesmos, e elas são muitas a nos visitarem. Como falamos, é uma situação de enfermidade, uma situação de um parente difícil, das mais variadas dificuldades. Algumas nós podemos transformar, mas outras não. E para essas outras nós precisamos de serenidade, coragem para mudar aquelas que podem e que devam ser transformadas. É o buscar, né, depois do pedido, o esforço do indivíduo. E sabedoria para separar uma da outra, né, para não ficar gastando tempo tentando consertar aquilo que nós não vamos resolver nessa existência, aquilo que não foge à nossa capacidade, e deixar de lado aquilo que nós podemos fazer. Por fim, uma frase do livro Ceareiros de Volta, que ele diz: a prece não altera o terreno acidentado ou marginado de abismos em que a pessoa se encontre. No entanto, é uma luz, e a luz aponta o caminho certo. Então, a prece é essa luz que vai servir para nós empreendermos com mais facilidade a nossa caminhada. Nesse livro, falei por fim, mas sempre tem uma coisa depois do fim, né? Nesse livro da Esperança, acho que na lição 88, que fala da prece, ele diz assim, também com essa comparação da luz, ele diz: a prece é como uma luz que você acende num quarto completamente bagunçado. Você entra no quarto completamente bagunçado, no escuro, né, você vai se lascar. Pode cair, pode se acidentar e não vai encontrar o que você quer. A prece é a luz acesa nesse quarto bagunçado. Ela resolveu o problema da bagunça? Não. Mas ela já te mostra o que precisa ser arrumado.
ela já te dá a perspectiva de você conseguir resolver o problema do seu quarto bagunçado. E ela é essa luz que pode ser acesa no quarto bagunçado do espírito imortal que somos. Nós representamos, muitas vezes, essa situação, daquilo que precisa ser transformado, precisa ser arrumado, precisa ser renovado. Então, a prece vai acender essa luz, vai nos possibilitar o reconhecimento do que precisa ser ajeitado e, a partir daí, nós fazermos essa mudança íntima, essa renovação, essa transformação dos nossos sentimentos. Que Jesus nos abençoe a todos. Desculpe se na conversa de hoje alguém se sentiu ferido ou incomodado. Se isso porventura tiver acontecido única e exclusivamente por defeito do que eu tenha falado e não da mensagem do Evangelho ou da doutrina espírita ou da casa espírita, possam me desculpar também por isso. Que Jesus nos ilumine a todos. Muito obrigado pela atenção. Amigos dos dois lados da vida, hoje tivemos mais uma vez a certeza de que escolhemos bem, né? Ou escolheram por nós, né? Porque chegamos até aqui para reforçar em nós que estar com Ele, com esse Pai amoroso, é ter ferramentas, né? Nas necessidades da vida, porque junto dele, com certeza, o mais tempo possível a gente vai progredir. Através disso tudo que o nosso amigo falou. Porque quando nos conectamos com ele na prece, numa conversa amiga, a gente sente uma energia diferente. E acontece tudo isso que o Fabrício disse. A paz nos envolve, as ideias vêm, a gente se fortalece e consegue dar passos significativos na nossa evolução. Dia a dia a gente vai conquistando isso, né? Graças a Deus que fizemos essa escolha maravilhosa e que possamos continuar a fazer, porque quando fazemos a prece, as nossas orações, essa energia especial, com certeza, está aqui, nos abraçando. E continuando a nossa noite de hoje, que é uma noite de muito tratamento, todos nós aqui, no nosso pensamento, no nosso coração, temos seres queridos e amados que já fizeram a sua estrada e estão no plano espiritual. E é daqui a gente manda um recado vibracional de coração para coração. E temos dois nomes aqui, Adalberto Silva Braga, que desencarnou hoje, com certeza foi recebido com muito carinho, e Daniel Gonçalves Júnior, 1 ano de desencarnado, também já está na pátria espiritual há 1 ano. Já deve estar estudando, né? Fazendo sua tarefa. E pensando neles, em todas essas pessoas que estão no nosso coração, no nosso pensamento, rogamos ao nosso Pai Eterno que os ajude a caminhar, a achar o caminho melhor, a se iluminarem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Temos certeza que esse carinho chegou a cada coração, que emitimos o nosso pensamento, ou aqueles que aqui estão, receberam também.
E com essa energia maravilhosa que ajudamos a gerar aqui nessa casa, junto com todos os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos amigos queridos que já amealhamos de estradas passadas, estamos gerando muita luz. E vamos irradiar, né? Vamos usar o nosso pensamento para chegar até o nosso lar. Quem quer que esteja lá, vai receber também. Se não tiver ninguém, nossa casa vai estar preparada para nos receber também. E vamos imaginar o nosso querido médico das almas, Jesus, entrando pelo portão, pelo corredor, abrindo a nossa porta delicadamente, e com aquela energia atômica, ele vai lá, nos lugares mais necessitados do nosso lar. Vai deixar ali imantado, em todos os cômodos, ou no lugar que ele precisa, porque de repente tem alguém ali, não importa, ele está lá. E ele vai limpar, ungir, abençoar, fortalecer aquele local em que a gente precisa estar bem e que muitas das vezes perdemos o nosso equilíbrio, a nossa paz, né? E ficamos numa situação delicada. Mas ainda bem que a gente volta e pede perdão, né? A gente está sempre nesse ir e vir. E ele está ali, deixando o melhor que ele pode, e nós receberemos isso tudo também quando adentrarmos o nosso lar. E nesse momento é chegada a hora da visita médica. Essa visita em que nós encarnados e desencarnados também querem receber, desejam receber um carinho, um abraço bem forte nas nossas células, no nosso corpo físico. Porque todos nós aqui precisamos, somos eternos pedintes, e vamos pedir ao nosso Pai querido que olhe pelaquela dor da alma, aquela coisa que eu ainda quero me transformar, mas ainda sou resistente, mas eu não vou perder a minha fé e vou continuar lutando a favor disso. Aquela dor do nosso corpo, em que vira e mexe ela volta, eu me trato e ela volta. Então Jesus está aqui, prontinho, com uma energia estupenda, abraçando a cada um de nós dos dois lados da vida. E é nesse momento em que você coloca a mão, mesmo fisicamente ou vibracionalmente, coloque a sua mão aonde dói. Porque o Mestre Jesus, médico dos médicos, está aqui agora. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ai, obrigada, Senhor, pelo carinho de sempre. Muito obrigada. E terminando a segunda parte da nossa noite, vamos a mais um carinho dessa casa, pelos mentores espirituais, pedir aos médiuns que assumam seus lugares, que será dado agora a todos nós um passe magnético,
onde a cada um de vocês usem a sua mente, que vocês todos receberão um carinho especial. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ai, graças a Deus. Temos certeza que foi mais uma noite abençoada e que cada um de nós aqui tenha certeza que vai levar na sua mente, no seu coração, um amor infinito que vai fazer a diferença no seu dia de hoje, de amanhã. Basta nós querermos, né? Ficar com essa espiritualidade ao nosso lado e ouvindo as suas belas intuições. Agora tem água fluidificada lá fora. Vão em paz, que Jesus os acompanhe a todos. Até a próxima segunda-feira. Assim seja, graças a Deus.